Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história antiga. Só para lembrar, a história antiga é aquela que acontece no maior período antes de Cristo, tá? E hoje a gente vai ver a história das primeiras civilizações antigas, tá? Que são as civilizações da Mesopotâmia, ok? Então vamos ver. Primeira coisa, o que é a Mesopotâmia? A Mesopotâmia é uma região super fértil que se localiza entre dois grandes rios, se localiza na Ásia, naquela porção da Ásia próxima à África e à Europa, que a gente chama de Oriente Médio, e que esses rios eles envolvem uma porção de terra enorme e, por ser muito fértil, por ser uma terra muito rica, vai atrair vários povos que vão se estabelecer ali, tá bom? Então, o nome dos dois grandes rios da região é Rio Tigre e Rio Eufrates. Quem faz estudos bíblicos já ouviu esses nomes na Bíblia, tá? Porque, segundo a Bíblia, é a região onde Deus criou o paraíso terrestre, entre os rios Tigre e o Rio Eufrates. Tá? E quem faz estudos bíblicos nessa aula vai ter uma porção de déjà vu, porque são regiões citadas no Antigo Testamento da Bíblia o tempo inteiro. Tá? Então vocês vão ouvir nomes aqui que já ouviram pelos estudos bíblicos, pelas novelas bíblicas, pelas séries bíblicas. Então vai acontecer muito, podem apurar os ouvidos, tá? Essa região, então, muito rica, vai atrair muitos povos, vão ser povos pré-históricos vão ocupar, e é ali nessa região que os primeiros povos pré-históricos vão fazendo a transição para se tornarem povos históricos, no sentido de já construírem grandes cidades, grandes impérios, grandes reinos. Tá? Então, ali na Mesopotâmia é um dos primeiros lugares do planeta onde ocorre essa transição, tá? De grupos, já grandes grupos agrícolas do período neolítico, tá? Criarem um modelo estatal, ou seja, de estado, de governo, que acaba controlando a vida da população. Tá? Então, esses povos, alguns dos povos que ocuparam, como a gente está falando, era uma região muito disputada, alguns dos povos que ocuparam e criaram cidades, reinos e impérios naquela região vão ser os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Esses são os que criaram os maiores impérios, o poder mais amplo dentro da região. Por isso que a gente fala desses apenas. Outros povos, vários povos ocuparam a região, mas esses são os mais importantes que deixaram. Na verdade, como que a gente calcula a importância de um povo antigo? É de acordo com o que nós herdamos deles, de acordo com as criações deles que nós utilizamos até hoje. Tá? Então, de cada um desses povos, a gente vai falar uma curiosidade e uma herança que a gente tem até hoje. A primeira herança é a formação do governo, né? São os primeiros povos, esses povos vão inventar o modelo governo de se viver, né? Antes, os grupos humanos pré-históricos não vão ter governo, a regra é geral, todo mundo tem que obedecer, todo mundo tem que cumprir, né? Se divide tudo igualmente entre todos, não se paga imposto, e esse a gente já viu lá atrás, é um modo de produção primitivo. Primitivo não no sentido de defasado, mas primitivo por conta de ser o primeiro modo de produção que se conhece da história humana. Tá? E nesse segundo momento, já é o momento civilização, né? Esses povos vão ocupar a região e cada um vai se organizar de uma forma semelhante aos outros que vieram, só que também diferentes. E a gente vai ver por quê. Então, os primeiros povos a criarem uma forma de governo na região da Mesopotâmia são os sumérios, tá? Os sumérios eles vão criar as primeiras cidades. O que é a cidade? É algo que não é mais colado com o campo. O campo no sentido de onde se produz a agricultura, de onde se produz os alimentos. A cidade é um outro espaço longe
entre aspas, longe, mas nem tanto, de onde se produz os alimentos, e que se cria os edifícios governamentais, se criam as outras profissões, né? Vai precisar do fabricante de armas, vai precisar do fabricante de roupa, vai precisar do fabricante de sapato, do fabricante de utensílios. Então, tudo isso começa a ser construído, montado, trabalhado dentro desse espaço que veio a se chamar cidade, tá? Então, os sumérios vão montar as primeiras cidades mais antigas. Até hoje em dia tem várias escavações arqueológicas nessa região, né? O que a gente sabe da história dessa região é graças a essas escavações arqueológicas, né? Que encontram centenas, milhares de fontes históricas, de fósseis, de documentos históricos importantíssimos, tá? Então, os sumérios vão ser o primeiro povo estatal a ocupar a região. Esse povo estatal, né, a herança deles é obviamente o Estado, já falei, e vão deixar outra herança importantíssima. Eles são os primeiros, até onde sabemos da história, a criar a escrita. Tá? Os primeiros registros escritos a gente deve aos sumérios. E o registro escrito deles não eram letras, eram números, porque eles precisavam começar a escrever para contabilizar os números do comércio, a produção, a distribuição do comércio, da agricultura e principalmente dos impostos, né? Existir um Estado, existir um governo implica que as pessoas têm que começar a pagar impostos, né? Então, fazendo uma ligação direta meio grosseira, a gente pode concluir que a invenção da escrita tem a ver com a invenção do governo, que tem a ver com a invenção dos impostos. Então, a primeira escrita humana é contábil, é uma contabilidade que eles faziam na época em grandes blocos de barro, o barro quase seco eles faziam, né, as formas, colocavam dentro das formas o barro, e quando o barro ainda estava úmido, quase seco, eles começavam a marcar a contabilidade. Eles tinham um instrumentozinho comprido chamado de cunha, obviamente não era um lápis, uma caneta, era um instrumento pontiagudo que eles inventaram, né, claro, os números, os símbolos, para fazer a contabilidade deles. Tá? Então, os sumérios são o povo que vão nos deixar a invenção do governo, dos impostos e da escrita, ok? E os sumérios, eles vivem durante milhares de anos, eles se estabelecem em torno do ano 4000 a.C., tá? Eles vão perdendo o poder em torno do ano 3.500, 3.200, então vocês veem que eles duram mais de 1000 anos ali, eles são o povo que domina a região por mais de 1000 anos, só que à medida que vão enfraquecendo, vão entrando em decadência, a sociedade vai entrando em decadência, o poder político deles vai entrando em decadência, outros povos começam a ameaçar. E o povo que vai vir logo a seguir dos sumérios são os acádios, tá? Os acádios, eles vão criar um sistema novo, vão ocupar a região, vão dominar os sumérios, vão expulsar, e os sumérios que ficam têm que se adequar ao novo poder dos acádios. O que vai acontecer? Os acádios, eles vão criar, muita coisa eles vão pegar dos sumérios e dar continuidade, mas eles vão criar um novo sistema de governo. Os sumérios, eles montaram cidades independentes entre si, né? Algumas cidades sumérias foram criadas, mas cada uma tinha o seu governante, tá? Então, eram governos menores. Os acádios vão criar um novo sistema de governar, que é o sistema que algumas cidades vão ser formadas, com a maioria acádia, e quem governa todas as cidades vai ser o rei da cidade mais poderosa. Então, é o primeiro modelo de império que se conhece na história. O que é um império? O império é esse sistema onde uma cidade, uma região mais forte militarmente que as outras vai dominando as outras. Vai dominando as outras e vai governando as outras. O que significa governar nesse sentido? Administrar e cobrar impostos.
e eventualmente usar a violência militar se algum desses povos dominados quiser reagir, tiver alguma forma de resistência ao governo da cidade mais poderosa. Tá? Então os acádios eles vão herdar praticamente toda a estrutura dos sumérios, a estrutura econômica, política, vão usar a escrita dos sumérios, mas vão acrescentar esse modelo político de uma cidade dominar as outras, e isso vai se tornar um outro sistema cada vez mais centralizado de poder, que é o império. E isso vai virar uma febre daí por diante, tá, gente? Essa noção de império, de eu governo minha cidade, mas eu vou conquistar outras, vira um jeito de pensar a política nesse momento, tá? Os acádios têm o período deles, tem mais de 500 anos, acho que são 700 anos, eu não estou nem fazendo a conta direito, mas são 700 anos que os acádios dominam a região e, de repente, do nada, surge um furacão na Mesopotâmia, que são povos que vêm do norte, se estabelecem a princípio ali no norte, na nascente dos rios Tigre e Eufrates, e com o passar do tempo se torna um povo muito bem armado, militarmente muito desenvolvido. Eles se empenham, já que a comida ali é abundante, né? Eles têm alimentos abundantemente, eles conseguem separar pessoas para produzir e industrializar armas. E eles criam armas muito poderosas, muito além do que se usava naquela região naquele tempo. Tá? Por exemplo, eles criam o carro de guerra, uma coisa que nunca tinha sido pensada. Eles usam a tração animal, cavalos, que na região são muito abundantes, né? Os cavalos, inclusive, são daquela região, né? No Brasil só existe cavalo porque foram trazidos daquela região. Eles têm os cavalos, eles têm a roda, eles têm os carros, então eles constroem carros só para guerra, onde iriam soldados armados atacando soldados dos outros exércitos a pé. Isso foi uma revolução na guerra naquele momento. Então os assírios, a partir desse ponto, começaram a criar novas estratégias de guerra, óbvio, você tem novas armas, tem novas formas de lutar, novas táticas de guerra, e foram dominando todas as regiões ao sul, que no caso seria toda a região da Mesopotâmia. Tá? Então os assírios vieram com uma força militar imensa, foram dominando todos os povos do sul, e nesse todos os povos os acádios foram dominados pelos assírios. Tá? Então os assírios, obviamente, né, se aproveitam de toda a estrutura que já existe, então os camponeses vão continuar produzindo e entregando para o governo. A estrutura da cidade, né, o que não se destrói na guerra, as cidades são construídas de pedra, né? Então, o que não se destrói na guerra, o povo invasor aproveita. Os assírios vão ocupar todas as cidades acádias, todo o império, aquele modelo imperial acádio que foi criado, e se transformar no maior império da região. E os assírios, eles ficaram famosos por eles serem guerreiros muito cruéis. Não era só uma questão de ter armas mais poderosas, ou talvez fosse por causa disso, né? De ter armas mais poderosas, se sentirem muito seguros, eles se tornaram guerreiros muito cruéis, que praticavam covardias contra os prisioneiros de guerra, o que dentro da guerra é considerado uma indignidade, né? Porque as pessoas já foram derrotadas, já se entregaram, e você praticar atos violentos contra esses prisioneiros de guerra é considerado até hoje uma indignidade. Mas eles não estavam nem aí. Os prisioneiros que eles não vendiam como escravos, que eles não adquiriam, não escravizavam para os trabalhos pesados, eles mutilavam, eles cortavam mão, cortavam dedos, cortavam pedaços das pessoas, né, que deixava de utilizar a pessoa como escravo para praticar esses atos. E se acredita que era só uma imposição de poder. Era só uma questão de impor o poder pelo terror. Porque, né, obviamente, as pessoas, os soldados que estavam ali derrotados, escravizados, não ofereciam resistência a eles. Mas aí os assírios começaram a ser conhecidos não só pelo exército poderoso, mas como pela crueldade dos soldados. Tá? Então os assírios dominaram aquela região durante muito tempo mesmo.
mais de 1000 anos, e como tudo acaba, né? As sociedades entram em decadência, os assírios foram entrando em decadência, foram perdendo poder, foram perdendo economicamente, tá? Foram se enfraquecendo e outro povo acabou dominando a região, que são os amoritas. Os amoritas, eles vão ocupar a região, vão fundar o primeiro império babilônico. Quem leu a Bíblia, viu novela, viu série, vai saber, fez escola dominical, fez escola bíblica, vai ter ouvido falar desse nome, Babilônia. O primeiro império babilônico é fundado pelo povo que domina os assírios, que são os amoritas. Os amoritas vão montar esse modelo imperial, tá? Igual aquele modelo criado pelos acádios. Vão montar o primeiro império babilônico e vão ser responsáveis por uma herança muito importante. Os amoritas, eles vão criar dentro do Império Babilônico deles o primeiro código de leis escritas do mundo. É o primeiro povo do mundo, até onde sabemos, né? Claro, pesquisas históricas acontecem o tempo todo, daqui a pouco podemos até descobrir um povo mais antigo que fez, mas até o momento são considerados os primeiros do mundo a escrever as suas leis. Hoje parece muito óbvio, né, que as leis sejam escritas, as constituições, todo país tem a sua, a maioria é escrita, mas nesse momento ninguém tinha pensado nisso. Então vocês veem que a escrita já se desenvolveu também. Não trabalha só números, trabalha também letras, sons, ideias, imagens. Então a escrita, passaram-se, né, 2000 anos desde que a escrita foi inventada, então a escrita já está muito mais evoluída. Então o primeiro império babilônico, ele vai ter um rei chamado Hammurabi, Hammurabi com H, que vai colocar no papel, provavelmente, a gente imagina que porque as pessoas estavam se contrapondo muito às leis, as pessoas estavam querendo bagunçar socialmente, cometendo crimes demais, e Hammurabi vai ter a ideia de colocar as leis por escrito. Ah, é um livro? Não, não existia papel. Essas leis vão ser esculpidas em pedra. Tá? É um monumento de pedra de mais de 2 metros de altura, de 1 metro de largura, onde todas as leis vão ser esculpidas na pedra e colocado no centro da capital da Babilônia, bem no centro da cidade, para todos terem um conhecimento da lei. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei para cometer o crime. Até hoje isso é assim, gente. Até hoje isso é assim. Você comete um ato criminoso, só que você não sabia que era crime. Você não pode alegar isso a seu favor. Ah, eu não sabia que era crime. Não. Todo cidadão tem que saber as leis que regem seu país e não há perdão de um crime pelo fato da pessoa não saber que era crime. Até hoje é assim. Assim Hammurabi colocou no primeiro Império Babilônico. As leis estão aqui escritas no centro da praça, ninguém pode alegar desconhecimento. E a lei de Hammurabi, vocês já devem ter ouvido falar, é a lei do olho por olho, dente por dente, chamado Código de Talião, tá? São leis duríssimas, onde quem mata é morto, quem rouba é subtraído de sua riqueza. Se matou o filho do vizinho, o filho vai ser morto. Se roubou riquezas de um parente, de um vizinho, vai ter essas riquezas tiradas, devolvidas ou adquiridas pelo Estado. Adquiridas não é a palavra. O Estado toma deles, o governo toma dele. Tá? Então são leis do olho por olho, dente por dente. Arrancou o olho de alguém, terá seu olho arrancado. Arrancou a mão de alguém, terá sua mão arrancada. Arrancou o dente de alguém, terá seu dente arrancado. Tá? Isso tudo escrito no meio da praça. Isso é uma criação dos amoritas que formam o primeiro império babilônico na região. Ok? Os amoritas são um povo que duram menos ali. Eles duram menos de 500 anos. Tá? Eles são logo substituídos pelo povo. Substituídos não, né? Eles entram em decadência e são invadidos por uma coalizão de povos, os caldeus junto com os medos.
que são povos vindos do norte. Sempre vão ser povos vindos do norte, gente, quer dizer, quase sempre, porque o sul é a foz dos rios, né? Então, para o sul vai se afunilando a terra e, em geral, os povos que vão invadir a Mesopotâmia são povos que vão vir do norte, tá? E essa invasão que tirou o domínio dos amoritas da região foram os caldeus e os persas. Persas não, os medos. Eles fundaram o segundo império babilônico, cujo rei mais famoso também está na Bíblia, é o Nabucodonosor. Nabucodonosor vai construir um grande império, vai invadir a Jerusalém, vai destruir a cidade de Jerusalém, que é a cidade dos hebreus, e vai ser responsável pelo primeiro grande cativeiro da Babilônia. Está na Bíblia também, onde os judeus têm a cidade destruída e são capturados como escravos pelos babilônicos e vão ficar nessa escravidão da Babilônia durante muitos séculos, até o Império Babilônico se desmanchar, o segundo Império Babilônico se desmanchar. Tá? Então o rei Nabucodonosor, além de capturar vários povos, ele captura, vários povos são destruídos pelo Império Babilônico, pelo segundo Império Babilônico, mas para nós fica muito clara a questão dos hebreus, né, que é o povo que escreve a Bíblia, e a Bíblia é a nossa base cultural. Tá? Uma das nossas bases culturais é a Bíblia. Então isso para nós é uma herança histórica. Tá? Nabucodonosor também vai ser responsável pela construção, que é uma das 7 maravilhas do mundo, não existe mais, 7 maravilhas do mundo antiga, que são os jardins suspensos da Babilônia, jardins construídos verticalmente, uma montanha de jardins. É uma construção considerada belíssima, dizem, a gente não tem certeza, que foi construída em homenagem à rainha, esposa de Nabucodonosor, que ele amava muito, que ele homenageou, e aquela história, né? Ele homenageia ricamente a esposa para mostrar também o quanto ele é rico, o quanto ele é poderoso. Tá? Então, os Jardins Suspensos da Babilônia vão ser uma obra do mesmo imperador que dominou e provocou o cativeiro da Babilônia, escravizou os hebreus. Tá bom? E esses povos, gente, eles vão se substituindo ali durante muitos anos. Hoje, essa região, que é a Mesopotâmia, é o Iraque, o país produtor de petróleo, que estava em guerra civil há pouco tempo atrás, que foi invadido pelos Estados Unidos, chamado Iraque. Ok? E outras coisinhas sobre Mesopotâmia, outras coisinhas. Sociedade. Sociedade é hierarquizada de uma maneira que ninguém mudava de classe social. Ninguém poderia ou melhorar de vida ou piorar de vida. Tá? Existe o rei. A maioria desses povos vai se organizar dessa forma. Tá? Desses povos que eu falei. Existe o rei, que é absoluto, poderoso, considerado um deus ou representante de Deus. Em segundo lugar, os sacerdotes, os nobres, os guerreiros, os líderes da guerra, né, os comandantes guerreiros. Em terceiro lugar, os trabalhadores da cidade e os soldados, os trabalhadores artesãos, ferreiro, padeiro, alfaiate, pessoas que trabalham na cidade, não trabalham na produção de alimentos. E na base da pirâmide, bem lá embaixo, o pessoal que carrega todo mundo nas costas, né, que são os camponeses, quem produz os alimentos para todo mundo viver, e os escravos, que são minoria e que são prisioneiros de guerra. Então, tem muito mais camponeses do que escravos, porque os camponeses fazem todo o serviço pesado, então escravo é uma mão de obra não tão utilizada, porque tem esses camponeses, que são a base da pirâmide social. E a economia basicamente agrícola, como a gente falou, todos esses impérios durante milhares de anos vão se utilizar das terras férteis do rio Tigre e do rio Eufrates, né, e se tornarem grandes povos agrícolas, né? A grande riqueza, não existia dinheiro, o dinheiro era uma coisa muito remota, a grande riqueza eram os grãos, era a produção agrícola, em geral o trigo, a cevada, tá? Da onde se produz pão, da onde se produz bebida, enfim, é a base da alimentação. E a pecuária, claro, né? Porque comiam carne, criavam animais, e essa comida era oferecida ao governo como imposto. Oferecida não, né? Eu usei a palavra errada. Cobrada
dos camponeses como impostos. É o que a gente chama de modo de produção asiático. A gente já viu na aula passada que modo de produção, né, tem o primitivo e logo depois começa a utilizar o modo de produção asiático, que é o modo de produção a partir da criação do governo, do Estado. Começa a se pagar impostos. Como é que se organiza isso? O governo, o Estado, ele é dono de tudo. Ele é dono das terras, ele é dono da região inteira, ele é dono do rio, ele é dono da produção, ele é dono de tudo. Então, os camponeses que trabalham plantando, colhendo os alimentos, eles têm que, no final da colheita, tirar a parte que eles usam para comer. Eles não vão ter o direito de vender a produção deles, eles vão tirar a parte que eles usam para comer, ele e a família, durante um ano, vão estocar e vão entregar todo o restante da produção ao governo. Ah, mas eles não podiam tirar um pouquinho aqui, podiam tirar um pouquinho ali? Podiam até tentar, mas tinha fiscalização em cima deles na época da colheita. Então, tinham funcionários do governo pagos para irem lá e conferir se eles estavam entregando realmente a parte da produção que cabia ao governo, que eles tinham que tirar o mínimo para eles se alimentarem, e o resto era do governo. Tá? E tinha mais. Ah, tá ruim? Tem pior. Entre a plantação e a colheita, que levava um período longo, né, de 6 a 8 meses entre cultivar e colher, vai ter o período em que eles vão estar tecnicamente não trabalhando na agricultura, embora tenham que cuidar das roças. Esses camponeses são convocados pelo governo para construir as grandes obras, tá? Então, templo, palácio, estrada, pirâmide, como no caso do Egito, contenção nos rios, quem constrói são esses camponeses no intervalo entre a plantação e a colheita. Tá? O que eles ganham, galera? Eles ganham a comida para continuar fortinho para trabalhar no dia seguinte. Eles não ganham dinheiro, como eu falei, não existe dinheiro, é um trabalho compulsório. E por que eles trabalham, por que eles vivem dessa forma? Não tem revolta, não tem... Eles vivem dessa forma, óbvio que uma revolta ou outra vai ter, mas nada que venha derrubar esses governos, porque eles acreditam que o governante é um representante de Deus, é como se fosse Deus. Então, o dono do país é Deus, o governante do país é Deus. Então, eles vão oferecer a produção deles para Deus. Isso funciona perfeitamente durante milhares de anos. Né? As pessoas produzem, entregam a produção, não se consideram escravos, eles não se consideram escravos, eles se consideram servos de Deus, tá? Então, e trabalham em troca da comida e de entregar tudo que produzem ao Estado, ok? Por um princípio religioso. Então, esse é o modo de produção asiático que a gente fala. Isso vai mudar com o tempo, mas são milhares de anos que as sociedades humanas ali daquela região, África, Ásia, vão viver sob esse modelo estatal poderoso. E um pouquinho de religião, os mesopotâmicos, todos os povos que passaram naquela região, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Praticamente todos os povos antes de Cristo eram politeístas, o único que não, até o momento que a gente sabe, os únicos que não eram politeístas eram os hebreus, a partir de um certo momento também, antes eles eram politeístas, a partir do momento do patriarca Abraão, eles se tornam monoteístas, acreditam num Deus só. Então, todos os povos mesopotâmicos, tirando eles, vão ser politeístas, acreditar em vários deuses para fenômenos da natureza, deuses para fenômenos políticos, tá? E todos vão ter a sua mitologia, ou seja, seu sistema de crenças que vão dar conta da criação do mundo, dos fenômenos da natureza, das relações humanas. Então, para cada uma dessas questões, né, misteriosas, eles vão ter um mito explicativo, como todos os povos do mundo até hoje, né? Todos os povos do mundo até hoje, desde de uma tribo da Amazônia até as grandes civilizações, tem um sistema de mitos que constrói, às vezes são mitos religiosos, às vezes são mitos que não são religiosos, tá? Mas são histórias que fundamentam a sociedade, o pensamento das pessoas. Também conhecido como ideologia, tá? Que pode ser religiosa ou não,
Tá? O capitalismo, por exemplo, tem ideologias que não passam pela religião, mas que são mitos que constroem o sistema, o modo de produção capitalista também. Mas isso são outras histórias, já me estendi muito, que a Mesopotâmia é muita história junta, tá bom? Aguardo vocês na próxima. Beijo, tchau!